Esperando o pessoal. Cadê? Entrando aí, a Giovana, Priscila. Vocês vão me falando se o som tá tudo certo, se tá ok. Vai chamando o resto. Isso aí, galera. Matheus chegando aí também. Oi, Matheus. Começamos agora, ó. Só esperando, o pessoal hoje tá meio enrolado ou ninguém quer ver. Vou ver aqui só quem tá. E Priscila. A benção de valsa relaxa, hein, Matheus? A Sofia entrou. E aí, Sofia? Vai chamando, gente. Chama o pessoal. Pra gente começar. Será que elas participam? Gente, só me ajuda numa coisa. Se eu colocar uma música aqui, vocês escutam? Tá dando pra escutar a música junto? É, mas eu acho que vai ficar meio ruim. Vamos deixar a música só como indicação. Mas que ela é importante sobre o que a gente tem pra falar. Vou esperar só mais um pouquinho e ver os atrasados entram aí. Cadê, pessoal? Cadê Danilo? Cadê a Lísia? Cadê? Vamos ver quem mais. Gabriel, Guilherme, Gustavo. Cadê a galera? Vamos começando então. Aí o pessoal atrasado vai chegando aí depois. A gente vai. Senão a gente enrola, enrola. É, a gente vê essa questão das participações daqui a pouco. Mas por enquanto, vamos. Quero ler um trechinho. Dois versículos, três, desculpa. Do Salmo 42. Eu quero ler do 3 ao 5. Diz assim: As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: E o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo vem mostrar a tristeza assim, do salmista, né? E
E às vezes ele passa por uma situação um pouco do que às vezes a gente acaba passando com essa pandemia, dessa questão de muita gente, Deus não está no controle, ou se Deus existe, por que está acontecendo isso tudo? E o seu Deus, onde está? E aí o versículo 5 é uma resposta para a gente ter fé e confiança nesse tempo. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não se esqueça nunca que Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua no controle, apesar da gente não estar no controle, apesar da gente estar perdido. Deus continua guiando tudo, Deus continua soberano e nada fugiu do que Ele planejou. Isso é uma esperança para a gente, que a gente passa, a gente se desespera, mas Deus não. E a gente tem então em quem confiar. Que essa seja a nossa segurança e a nossa firmeza. Vou orar para a gente dar o início ao estudo mesmo, pensando um pouco sobre isso, da gente sempre lembrar da soberania de Deus. Amém? Deus, muito obrigado por ser um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que nos ama, que cuida de nós, apesar de sermos tão pequenos, tão pecadores. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a cada dia estar mais próximo de Ti, cada dia confiar mais na Tua palavra, cada dia confiar mais na Tua verdade, cada dia mais confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Apesar do que a gente possa passar, apesar do que a gente está passando, nós confiamos em Ti, Pai. Nos ajuda a ter essa certeza dia após dia, em cada situação, Deus. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Que esse estudo agora seja o Senhor falando conosco, Pai. Que nada seja de mim mesmo, que o que eu pensei aqui em falar ou o que o Senhor falou comigo seja realmente a Tua palavra e nada do que eu expresse aqui seja algo meu, Pai. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. É o que eu te peço e agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho, na verdade, o que me fez lembrar disso foi uma música. A gente acabou cantando ela na live de semana passada, que foi Canção de um Certo Pedro, do Projeto Solo. E eu gosto muito dessa música. Espera aí, só ler a mensagem da Priscila aqui, ó. Hoje estava conversando com o Yuri e ele está lendo um livro que chama Deus Está Mesmo no Controle, autor Jerry Bridges. Propício para o momento, fica aí a indicação. Boa. Jerry Bridges é legal, fica aí a indicação para quem quiser. Mas então, eu gosto muito dessa música, Canção de Certo Pedro. Falando em Canção de Certo Pedro, o Pedro entrou. Hoje a gente vai falar muito o nome Pedro, então Pedro Henrique vai se sentir em casa aí. Eu gosto muito dessa música. A música é muito boa e aí você para refletir um pouco na letra e ver a história de Pedro sendo cantada ali, a história de Pedro sendo colocada, e eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso. Pensando sobre personagens da Bíblia, o meu personagem preferido, assim, que eu mais gosto, que eu gosto das histórias, lógico, tirando toda a trindade, Jesus, Deus e Espírito Santo, é Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés, eu acho tudo que ele fez e toda a história muito interessante. E não sei se é por ele ser melancólico um pouco igual eu, também gosto muito dele. E do Novo Testamento, assim, um personagem que eu sempre gostei muito foi o João, o apóstolo João. E só que depois de um tempo eu comecei a admirar, não que eu não admirasse antes, mas pensei muito sobre Paulo. Gostava muito de Paulo também, eu ficava nessa, nossa, João, Paulo. E Pedro sempre ficava meio de escanteio, assim. Só que apesar da gente ver os personagens bíblicos sabendo que eles são pecadores, que eles são como a gente, João talvez a gente tenha uma visão um pouco mais assim perfeita dele. João, você não vê relatando muitas coisas, às vezes pecados ou coisas que ele cometeu. Paulo, da mesma forma, a gente sabe que ele perseguiu a igreja e tudo mais. Mas depois, quando ele se converte, a gente não vê tanto falar dele, assim, no sentido, Paulo fez isso errado. Ele tinha erros, com certeza, mas a gente não vê tanto explícito, assim. E aí eu comecei a pensar sobre Pedro. E Pedro, muitas vezes, tem muita coisa ruim falando sobre ele. Muita coisa ruim falando sobre Pedro, assim, de coisas que ele fez. E muita coisa boa também. E isso é interessante. Eu comecei a ver Pedro como uma representação nossa, assim, né?
E Pedro, então, realmente eu acho que é um personagem que descreve um pouco da nossa vida. Nós todos somos como Pedro, nós todos somos Pedro, e a gente pode ver um pouco de nós mesmos ali na vida de Pedro. Pedro era simples, Pedro passava por várias situações diferentes, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Viver um pouquinho sobre a história da vida de Pedro, e como a gente pode se identificar com ele em tudo que ele passou, tudo que ele era ali, tudo que ele representa pra gente, né? Pedro foi muito importante para a história de toda a igreja aí. Quem que era Pedro? Pedro era um cara simples, ele era um pescador, então um pescador era tido como uma pessoa simples daquela época. É, Ele então vivia ali naquele ambiente de mar, de barco e tudo mais, e é ali mesmo que Jesus chama ele, né? A gente vê ali em Lucas, eu vou ler bastante texto assim, vou tentar não ler textos longos, mas eu vou ler alguns. A gente vê ali primeiro em Lucas 5, Jesus chamando, né? Quando acontece aquela pesca maravilhosa da história que todo mundo conhece, das musiquinhas, Pedro, Tiago e João no barquinho. Jesus chega, eles não pegaram nada durante a noite toda, Jesus fala, ó, joga do outro lado, e eles pegam muito. E depois de passar isso, Pedro então é convidado por Jesus, ou convocado por Jesus para ser pescador de homens. E é interessante que ele no versículo 8 do capítulo 5, ele fala assim, ó, depois de tudo que tinha acontecido com os peixes, fala assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Então Pedro se reconhecia, Pedro entendia quem ele era. Pedro entendia que ele era pequeno, que ele era pecador. Pedro então entendia que ele vivia ali, ele era muito pequeno perto de Jesus, ele já começou a ter uma visão de quem era o mestre. Só que mesmo assim, Jesus chega e fala para ele, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então ali, Pedro é convidado para ser discípulo. Pedro é chamado, Pedro então começa a acompanhar Jesus. E a gente pode ver que ele, a partir dali, ele é citado várias vezes. Tem alguns discípulos que a gente nunca lembra, né? Tem vários discípulos que aparecem ali, a gente lembra quando vai falar a lista dos discípulos. Pedro não, Pedro está sempre ali, está sempre sendo citado, apesar de ele não ter escrito um evangelho, mas ele sempre aparece nas histórias. Então a gente vai seguindo e vendo um pouco sobre o que acontece. Pedro então tinha reconhecido que ele era pecador, mas mesmo assim Jesus fala, não tenha medo, você agora será pescador de homens, então ele é chamado. Ali no capítulo 14 de Mateus nós temos uma história muito famosa, que é quando Jesus está andando sobre as águas. Eles estão no barco de madrugada, mar, era o ambiente, o habitat natural de Pedro. Pedro estava acostumado com aquilo. Então eles estão ali de madrugada e veio uma figura andando sobre a água. As pessoas são supersticiosas por natureza, porque elas sempre procuram alguma coisa. Então os pescadores também tinham suas superstições e eles acham ali que é um fantasma. Mas Pedro, sempre o impulsivo, o corajoso, vai lá e fala. Vou ler no 28, 14 e 28, Mateus. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Então Pedro vai lá e já fala, ó, se é o Senhor mesmo, eu vou andar sobre as águas junto com o Senhor. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então Pedro ele vive um momento espetacular da sua vida. Ele anda sobre as águas, uma coisa maravilhosa. Só que o texto continua e fala, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a afundar gritou, salva-me Jesus. E prontamente Jesus estendendo a mão segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro representando ali a gente mais uma vez. A gente anda, a gente tem essa fé para ir, mas quando a gente olha as circunstâncias ao nosso redor, a gente cai. A gente perde Jesus de vista, a gente cai. E Jesus continua estendendo sua mão ali e traz de volta. Tá vendo que a gente pode se identificar com Pedro assim, a nossa vida, às vezes a gente está nos ápices de, nossa, eu confio em Deus e tudo mais, no mesmo momento a gente cai e vai. A gente é assim, porque a gente é pecador, a gente é falho, a gente falha.
Mas Deus continua, Jesus estendendo a sua mão para a gente, como ele fez para Pedro. Então a gente vai continuar um pouquinho na vida de Pedro. Mateus já está fazendo piada aí que eu não entendi. Jesus chamou Pedro de homem bully. Entendi, mas eu fingi que não entendi de tudo. Mateus do céu. Seguindo. Ali no capítulo 16 a gente tem uma passagem muito interessante. Jesus está perguntando aos discípulos: o que o povo tem dito? Quem o povo tem dito que eu sou? E aí uns falam, você é João Batista, Elias e tal. Outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Então Jesus pergunta, e vocês? Vocês quem dizem que eu sou? E Pedro, novamente, o corajoso ali, o que vai e responde. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então você vê que Pedro reconheceu ali, através da ação de Deus na vida dele, quem era Jesus. Ele faz uma afirmação maravilhosa. Jesus é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então fala que foi o próprio Deus que revelou isso para ele. Não foi nem carne nem sangue. E ele ali faz uma afirmação muito forte, falando que Pedro você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele iria edificar a pedra através dessa declaração de Jesus, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro foi fundamental na implementação da igreja. Não porque ele era mais importante, não, mas porque Deus levantou Pedro para aquilo. A gente vai ver mais para frente ali em Atos que Pedro foi realmente como uma pedra, não pela importância de ser o senhor da igreja, mas por ajudar a fundamentar a igreja. Jesus é a pedra fundamental, mas Pedro e os outros apóstolos, lógico, foram muito importantes no começo da igreja primitiva. Então a gente vê ali nesse versículo Pedro lá no alto de novo, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ao contrário. Então Pedro está lá em cima de novo. Não passa um capítulo, Pedro já faz outra besteira. No mesmo capítulo ali, nos versos 22 e 23, Jesus está ali falando para eles, vai ser necessário que o Filho do Homem morra para que ressuscite ao terceiro dia, e Jesus explicando a sua missão, o que ele teria que fazer. E aí Pedro, de novo, vai lá na sua coragem, fala assim, Mateus 16, 22 e 23. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, e isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então você vê que no mesmo versículo que Jesus falou que Deus tinha revelado para Pedro o que ele tinha declarado, que Pedro ia ser muito importante para ajudar a igreja, no mesmo capítulo, Pedro vai lá embaixo de novo. E eu achei muito forte essa palavra que Pedro chama Jesus e começa a repreender Jesus. Você imagina o Pedro que lá no começo tinha medo porque ele era pecador e estava conversando com Jesus, agora ele estava ali repreendendo Jesus. De onde veio toda essa coragem de Pedro, né? E aí Jesus agora chama ele de pedra de tropeço. Então a gente vê que Pedro dá uma caidinha de novo. E fica nessa montanha russa ali. Ao mesmo tempo que ele declara Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, logo ele é chamado de pedra de tropeço, porque ele fala que não, Jesus, você não vai morrer porque nós não vamos deixar. Mas Jesus sabia do que ele tinha que cumprir. Jesus veio à Terra com um plano a cumprir e ele sabia o que ele iria fazer. E a gente continua. Pedro vai aparecendo nas histórias. Ali em Mateus 26, do 33 ao 35. Eu vou ler aqui. Jesus e os discípulos estão ali na ceia e Jesus fala que vai morrer, né? No 31 ele fala, Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia.
E lá vem o Pedro de novo. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Tá lá Pedro, vai lá para cima de novo. Pedro agora declara firmemente: Jesus, você não vai, eu nunca vou te negar, e se precisar morrer contigo, eu vou morrer. E lógico que eu vou falar sobre o que acontece mais para frente, mas antes tem mais um trechinho de Pedro aqui que é muito interessante. Pedro ali em João 18 vai relatar que na hora que Jesus é preso, né, logo depois daquilo, eles foram para o jardim de Getsêmani orar, logo depois Jesus é preso, Pedro já estava naquela: não vou deixar Jesus morrer, não vou negar. Aí a galera vem prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca a espada e corta a orelha do soldado, do Malco. O soldado chamava Malco. E aí Pedro de novo faz, na impulsividade dele, no sangue quente dele, vai lá e toma uma atitude. E Jesus vai e diz a Pedro: guarda a espada na bainha, porque acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro ainda, apesar desse amor por Jesus, dessa devoção, ele ainda não tinha entendido que Jesus precisava fazer aquilo. Jesus precisava morrer para que todo o plano de salvação se cumprisse. Então Jesus vai lá e cura a orelha do soldado, e Pedro continua lá em cima, continua se achando forte, se achando: não vou deixar Jesus não vai morrer, se ele morrer eu morro junto, eu não vou negar. E aí a gente sabe o que acontece nos próximos momentos da história. Pedro nega Jesus 3 vezes, da mesma forma que Jesus tinha falado para ele, e ele ali tinha falado: não vou, não faço, eu vou com você até a morte, nunca te negarei. Pedro vai e cai. Por quê? Pedro é falho, gente. Nós somos Pedro. Nós não caímos, nós não falhamos. Mesmo quando a gente fala: não faço mais, não caio mais nisso, eu sou forte, eu consigo, a gente não consegue. Se não for pela força de Deus, se não for pela força do Pai, a gente não consegue. Então, vai lá de novo, Pedro cai, nega Jesus, e é um trecho forte que Jesus chega e fala... o texto fala sobre Pedro, e depois que ele negou a 3ª vez, e algumas das vezes ele usou palavras fortes: não conheço, fala que ele praguejou nas vezes que ele negou, então ele realmente estava fugindo daquilo ali. E depois dele negar a 3ª vez, que o galo canta, ele repara isso tudo e vai chorar amargamente, sai correndo e vai chorar amargamente. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas conseguem pensar um pouquinho no sentimento de Pedro ali. Eu acho que deve ter sido uma sensação terrível. Ele, que estava se achando: não vou negar Jesus, vai e nega, e vê Jesus ali morrendo e fala que ele vai chorar amargamente. Deve ter sido um choro assim muito forte. Deve ter sido uma sensação pesada para Pedro. Receber aquela culpa de falar: nossa, o que eu falei que eu não faria, eu fiz. Jesus está sendo crucificado e eu neguei. Eu falei que não conhecia, que não era daqueles que andavam com ele. Então isso foi muito pesado para Pedro. E você imagina aqueles dias ali entre a morte e a ressurreição, que Pedro... Eles criam que Jesus ia ressuscitar, mas eles ainda não tinham totalmente certeza, sabe? Ficava aquela: será que vai mesmo? Esperando chegar o 3º dia para se cumprir. E aí se cumpre, e Jesus vai falar com eles. E ali no texto de João 21, mais ao finalzinho ali, deixa eu só achar o versículo certo, Jesus aparece para os discípulos ali na praia, o trecho ali da música do solo, né? Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta na mesma areia que me chamou. Então ali Jesus está na praia de novo, onde ele chamou Pedro, e ele chama Pedro e faz aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? E Pedro responde a primeira: tu sabes que eu amo. A segunda: tu sabes que eu amo. E ali na 3ª, então Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Pedro ele se coloca, se derrama e fala: Jesus, o Senhor sabe do amor. O amor que
que eu consigo ter, eu tenho pelo Senhor. Pedro, ele então é transformado mais uma vez. Pedro entende o que Jesus tinha alcançado ele. Pedro se arrepende de tudo que ele tinha feito e ele então entende que pela própria força ele não iria, somente com Jesus. E Jesus então fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for mais velho, estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, Jesus ainda fala: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, então, é ali fundamental no começo da igreja primitiva, no começo da igreja. Ele é um dos apóstolos que firma a igreja em Jerusalém. A gente vê ali, começando no livro de Atos, que no primeiro discurso de Pedro, logo depois do Pentecostes, 3.000 pessoas são batizadas, se convertem. Tem a história de que a sombra de Pedro curou uma pessoa, e isso tudo não por ele mesmo, mas porque Jesus estava com ele. Pedro foi perseguido, Pedro tem uma visão que Deus mostra para ele que agora chegou a hora de pregar o evangelho aos gentios. O Espírito Santo então ali desce sobre alguns gentios na hora que ele está pregando. Pedro realmente teve a vida transformada várias vezes, mais uma definitiva. Depois dessa conversa com Jesus, você vê que Pedro ele vai e entende o propósito, entende o que ele deve fazer e ele realmente faz. Isso não quer dizer que ele nunca mais errou, porque logo à frente a gente tem ali no livro de Gálatas o apóstolo Paulo entra em uma discussão com Pedro, porque Pedro estava sendo um pouco hipócrita. Na frente dos gentios ele falava que ele seguia como gentios, que tudo mais, mas na frente dos judeus ele fugia dos gentios para não ficar parecendo que ele estava andando com eles. Então Paulo repreende ele ali na carta, publicamente, na frente de toda a igreja, escrita, lógico, né? Mas então a gente vê que Pedro realmente entendeu quem era Jesus. Ele entendeu o que a vida dele deveria ser, uma vida para glorificar a Deus e cumprir o propósito para que ele foi criado, glorificar a Deus de todas as formas. E apacentar as ovelhas, cuidar da igreja. Mas mesmo assim ele ainda caiu. Por quê? Porque ele era falho. Da mesma forma, a gente tem que entender que na nossa vida nós somos como Pedro. Nós somos falhos, por nós mesmos nós não conseguimos nada, porque a nossa carne é pecadora. A gente busca prazer em coisas que não são de Deus. Mas o Espírito de Deus habita em nós e isso nos faz viver uma vida mais parecida com Jesus. Eu escrevi, não sei quem leu umas semanas atrás, um texto para o Boletim, naquela pastoral, que fala justamente sobre isso, essa guerra que Paulo retrata do Espírito contra a carne. Ele retrata ali em Gálatas. O Espírito e a carne estão em constante batalha dentro de nós. Tem uma frase de um pastor chamado Josemar Bessa, que ele fala, se você não sente o conflito entre o Espírito e a carne dentro de você, você deveria checar o seu pulso, porque provavelmente você está morto. A gente vai enfrentar isso. Pedro enfrentou isso. Mas o que realmente importa é a gente deixar o nosso espírito vencer, alimentar o nosso espírito e mortificar a nossa carne. Pedro, no final de sua vida, ele foi perseguido e a tradição conta que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele ia ser crucificado normalmente, mas ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que seu mestre Jesus tinha morrido. Então Pedro teve a vida transformada. Pedro é uma representação muito fiel de quem nós somos. A gente tem os nossos altos, tem os nossos baixos, mas quando a gente entrega e confia completamente em Jesus, a gente alimenta o nosso espírito, a gente vive uma vida segundo o que Ele quer. Eu queria ler, para encerrar esse momento, um trecho ali da primeira carta que Pedro escreveu. Espera aí que o Yuri está falando aqui. Só um adendo, não foi uma repreensão pública. Paulo narrou o que já havia acontecido. Isso. Desculpa se eu falei meio errado. Não foi repreensão pública, Paulo narrou o que já havia acontecido. Está ali em Gálatas 2, se vocês puderem ler depois. Mas então Pedro escreve 2 cartas que são muito ricas e de ensinamentos para a gente, e ajudou muito a igreja perseguida no começo, nos primeiros séculos. E para encerrar eu queria ler um texto que está ali em 1 Pedro 5, do 5 ao 11. E para ver todo o amor e como Pedro nos instrui a nos sujeitarmos a Jesus
e viver uma vida que Ele quer que nós vivamos. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então aqui a gente vê Pedro justamente falando isso. A gente não deve ser soberbo, a gente deve se humilhar perante a poderosa mão de Deus e ser vigilante, sóbrio e vigilante todos os dias das nossas vidas. Amém? Que a gente possa usar a vida de Pedro não para venerar ou para adorar Pedro, mas para adorar Jesus a quem Pedro servia. E que a vida de Pedro seja assim um exemplo para a gente. Que a gente possa ver nele um pouquinho da gente e a gente possa realmente seguir a Jesus como Pedro ali seguiu. E fica a sugestão, gente, depois vocês ouçam a música do Projeto Solo, a canção de um certo Pedro de novo, prestando bastante atenção na letra. O refrão é muito legal, que ele fala justamente sobre aquele texto que a gente falou quando Jesus pergunta, tu me amas? A música fala assim, só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. E é isso que Jesus faz com a gente. Ele rasga o nosso coração, mostra o pior que a gente tem para a gente então ser o melhor em Deus. Então é isso aí, o Yuri está falando. Quando acabar, dá uma olhada. Eu vi a caixinha já, pode deixar que eu vou falar da sua sugestão. Achei que você ia cantar ela. Não, hoje não, ainda não. Ela é muito bonita, eu vou deixar o Marino cantando para vocês aí depois. Beleza, gente? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar, para adicionar aí. Lembrar sempre dos nossos estudos no domingo, escola dominical às 9, culto às 7. Segunda nós temos a nossa live normalmente. Acho que é isso. Chama as duas para cantar agora então. Eu não sei se elas estão vendo ali. Se elas quiserem cantar, elas podem vir aqui, porque não tem como eu ir lá chamar. Mas se elas estão vendo aí, ó. Se elas quiserem cantar, a gente canta alguma coisa aqui rapidinho. Não posso sair agora. Obrigado pelos parabéns, gente. Foi muito bom receber os parabéns de todos ali no grupo. Foi muito massa. Deixa eu aproveitar e já falar a sugestão que o Yuri deu aqui, ó. Ele tá falando para o pessoal baixar a série The Chosen para assistir. Essa série é uma série que vai retratar a história de Jesus. E só que ela não tem no Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo corpo, que a vida lhe seja um eterno sonho. Viva o Abel! Viva o vovó! Você não passa vergonha aqui. Pronto, fizemos a participação. Deixa eu só terminar meu aviso. Obrigado. De nada. Meu aviso, senão o Yuri vai ficar bravo comigo. A série que chama The Chosen. É uma série que tem que baixar um aplicativo, chama isso, The Chosen. Escreve aí o nome, Yuri, pra galera ver. E é sobre a história de Jesus. Então tá valendo muito a pena ver. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir, Yuri. Mas vocês dão uma olhada lá. Beleza? Fechar a porta aqui. Vocês querem cantar? Não. A Yas não quer cantar, gente. Cantou parabéns. Já cantaram parabéns, falaram. The Chosen. Isso aí, gente. Fica aí então o nosso convite para assistir essa série. Convite do Yuri, na verdade, porque eu ainda não vi, vou assistir. E fica assim.
Vamos encerrar então. Muito obrigado por vocês estarem aí firmes. Tá, às vezes a gente vai desanimando por não conseguir ficar reunir e tal, mas é bom ter isso aqui. Então que fico lendo os comentários, não consigo concentrar. Fica online aí. Ô, Matheus. Sei que você tá morrendo de saudade de mim. Mas eu ficar aqui passando vergonha é muito ruim. Eu fico aqui com essa cara aqui na frente. Esperar dar uma hora eu falando bobeira aqui com vocês não dá. Isso aqui é um perfil sério. Um perfil da igreja. Mas conta uma novidade, hein? Que eu fico mais um pouquinho. Se tiver novidades pra contar, coisas pra falar, eu fico. Aí o povo vai saindo. E aí não adianta ficar aqui passando vergonha à toa, não. Milagre, o Yuri tá firme aí até agora. Obrigado, Yuri. Você sempre sai das lives, que eu sei que você não tem paciência de live. A cara é feia mesmo, mas nós já acostumou. Sei falar nada pra você não, Matheus. Ô Yuri, quer mostrar seu novo visual aí pra galera? Priscila tá perguntando aí, ó. Não, quer não. Tá bonito, gente. Yuri tá bonito. Lindo. O mundo não tá preparado. Felizmente. Um dia vai estar. Isso aí, gente. Vamos encerrar assim. E... Matheus, ó, você fica aí me cobrando de ficar aqui, mas tá lá no nosso grupo pra conversar e ninguém fala nada. Tem que falar lá no grupo e conversar lá pra gente manter contato. Lá. Ficar de chamar, eu fico aqui tentando, ninguém quer participar, cara. Aí eu fico só aqui passando vergonha. Vamos encerrar então. Fazer uma oração, a gente encerra. E aí fica assim. Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse sábado que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na live. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque apesar de tudo que a gente tem passado, o Senhor tem estado conosco, Deus. Cuida da gente, Deus, continua nos dando força, nos dando paciência para suportar esse momento e que cada dia a gente possa ansiar mais estar junto, que o Senhor abençoe para que isso ocorra logo, Pai, de estarmos juntos ali como igreja, no templo e que tudo corra bem, Pai, para isso o mais rápido possível, porque a gente sente falta, Pai, dessa comunhão. Cuida das vidas de todos que estão enfrentando esse vírus, Pai, os que estão doentes, os que estão em luto, que o Senhor console, os médicos, pesquisadores, enfermeiros e todos que estão ali na linha de frente, Pai, que o Senhor esteja com eles, cuidando, abençoando, ajudando eles a fazer o melhor trabalho possível. Nós cremos que o Senhor usa também esses métodos comuns, ordinários, como as pesquisas, mas também nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural que pode fazer todas as coisas, Deus. Cuida de nós, nos abençoa, nos dá um final de semana, continue sendo abençoado na Tua presença, Deus. Muito obrigado, abençoe cada vida que esteja aqui conosco hoje e sempre, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. A Priscila tem que participar das próximas. Eu já chamei, coitada, ela não tem vergonha. Ela não toca, coitada. Ela tem vergonha, não quer participar. A próxima, segunda, 8 da noite, amanhã escola dominical e culto. Fechou? Depois eu converso mais com vocês. Fique com Deus aí. E até mais. Amém. Obrigado pela participação. Tchau.